Na primeira leitura, nós ouvimos a história de José, israelita, que foi perseguido pelos irmãos porque ele despertava um pouquinho de simpatia a mais no pai de todos eles. E José, perseguido pelos irmãos, é apresentado para nós na Sagrada Escritura como uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que irá também ser perseguido, que também será sofredor, no caminho do Calvário. A liturgia desse tempo da Quaresma, ela nos recorda os grandes sofrimentos de alguns personagens bíblicos, como José, que nós ouvimos hoje, porque quer nos ajudar a nós a compreendermos a fundo o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo e a descobrirmos também melhor, compreendermos melhor até onde vai a maldade, a malícia humana, a capacidade do outro de perseguir, de levar o seu semelhante a sofrer, com um objetivo claro de nos levar a uma verdadeira e real conversão, uma vez que também nós podemos, hora ou outra, trazer na nossa vida algum desses tipos de intentos, de perseguir ou levar o outro a sofrer. A aventura de José do Egito não é uma aventura muito boa, é uma aventura triste, porque os seus irmãos sentem inveja dele, o consideram como um jovem que é sonhador o tempo todo e decidem ali libertar-se desse jovem sonhador. No primeiro momento a ideia é matá-lo, mas um outro irmão os leva a reconsiderar. Dentre todos os irmãos, parece que só um tem compaixão de José, que fala, não vamos matá-lo, vamos fazer outra coisa. E acabam vendendo José por aproximadamente 20 moedas de prata a uma caravana de egípcios que está passando ali pelo lugar. É um preço um pouco inferior àquele pelo qual nosso Senhor também foi vendido por Judas no Sinédrio séculos mais tarde. Aí a gente começa a ver as semelhanças. José foi rejeitado pelos seus, Jesus foi rejeitado pelos seus, José foi vendido por uma quantia ínfima em dinheiro pelos seus, Jesus também foi vendido por uma quantia ínfima por um dos seus, um dos apóstolos, ou seja, aquele grupo tão íntimo, tão familiar de Jesus. Jesus, assim como José, também é alvo da inveja e do ódio dos irmãos. Os nazarenos, em primeiro lugar, tentaram ali freá-lo, pará-lo de alguma forma. Um dos seus apóstolos o vende. Os seus compatriotas, que foram tão beneficiados por Jesus durante o seu ministério, são aqueles que pedem em viva voz, em praça pública, a sua crucificação. Essa história sintetizou o próprio Jesus, na parábola dos vinhateiros maus ou dos vinhateiros homicidas, que nós também ouvimos hoje, que 2 vezes mataram os servos do seu patrão, aqueles que foram enviados à vinha para pegar aquilo que pertencia ao patrão por ter arrendado a terra para eles. E vendo o patrão na parábola, a forma como trataram os empregados, ele resolve enviar o seu próprio filho, pensando, meu filho vão respeitar, mas pelo contrário, também assassinam o filho do patrão. Nessa parábola a gente vê que os personagens são o próprio Deus, o patrão, o filho do patrão é o Cristo Jesus, e aqueles que foram enviados à vinha antes do filho são os profetas, os mensageiros de Deus, que querem levar a sua palavra e que foram durante toda a história perseguidos, assassinados pelo povo de Israel. E
E os vinhateiros homicidas é justamente aquela parte do povo que não consegue enxergar em Jesus o Messias e aceitá-lo como tal. O povo eleito, né, foi chamado em primeiro lugar à salvação, mas não só rejeitou e matou os profetas que Deus enviou, como também reservou o mesmo tratamento para o Messias, para o Filho de Deus. Portanto, orgulho, inveja, ambição, ódio, né, são as paixões inflamadas que entram em jogo tanto na conspiração contra José como na conspiração contra Jesus. E essas paixões, elas fazem com que o coração humano fique duro, se endureça. Elas fazem com que o coração humano despreze a graça de Deus que é dada de forma gratuita e superabundante. Paixões e culpas de que não só os israelitas se mancharam, mas cuja semente todo ser humano deve reconhecer em si. E talvez, não raramente, os péssimos frutos que essas paixões trazem. Por isso que a Quaresma nos convida, né, a sondarmos com sinceridade o nosso coração, a nossa consciência, para nós descobrirmos não só as culpas atuais, né, dos pecados recentes cometidos, mas também aquelas paixões, aqueles vícios, aquelas tendências que muitas vezes estão na nossa vida como pecado de estimação, ou seja, tudo aquilo que pode nos conduzir à realidade do pecado e que, portanto, necessita de conversão em nosso íntimo. A gente lê o texto sagrado e vê que os irmãos de José agiram dessa forma com ele, os vinhateiros na parábola agiram daquela forma com todos aqueles que o patrão os enviou, e os concidadãos de nosso Senhor agiram da mesma forma com ele no período em que ele esteve entre nós. É fácil a gente identificar aquilo que é ruim, aquilo que é miséria, aquilo que é difícil no outro, mas esses textos certamente nos convidam a olhar para dentro de nós e perceber se em nós ainda não há ao menos algum resquício dessas coisas, porque se ainda há, é preciso também conversão nessa área da nossa vida. A parábola dos vinhateiros homicidas, que a gente ouviu, ela se abre com uma célebre alegoria dada a nós pelo profeta Isaías, a vinha que Deus plantou, né, objeto do amor misericordioso e cuidadoso de Deus, mas que no tempo da colheita só deu uvas azedas. E lá na profecia de Isaías, que está logo no início do livro, no capítulo 5, versículo 4, nós ouvimos o lamento de Deus. O que deveria eu ter feito mais a minha vinha que já não tenha feito? Porque a vinha só rendeu uvas azedas. Essa é uma imagem transparente da ingratidão do povo eleito, que esqueceu-se dos grandes benefícios que Deus havia lhes dado na sua história, que em determinado momento dessa mesma história volta ao Senhor as costas, o seu coração está tão duro que rejeita o Messias, que rejeita o Filho de Deus, ao ponto de persegui-lo e crucificá-lo. Será por isso destruída a vinha, diz o profeta Isaías, muito tempo antes de Jesus contar a parábola dos vinhateiros homicidas. Aquela vinha será confiada a outros vinhateiros, né? E isso agora quem diz é Jesus no Evangelho. Se o povo eleito não foi capaz de cuidar da vinha, de aproveitar os frutos que ela oferece, Jesus, com seu sacrifício na cruz, confiará a vinha ao povo nascido desse sacrifício, do qual hoje nós fazemos parte.
A vinha da parábola evangélica é o reino de Deus que foi oferecido a Israel, mas Israel se tornou indigno dele. Por isso Jesus concluía: o reino de Deus será tirado de vós e dado a quem produza fruto. A história continua a repetir-se. Outros homens, outras mulheres foram chamados por Deus a ocupar os lugares deixados vazios pelo povo de Israel. O Senhor deu a estes o seu reino, o Senhor fez nascer no meio da vinha vocações privilegiadas, o Senhor está cercando a sua vinha com grande misericórdia, com grande amor. O Senhor constituiu um novo povo, a igreja, que é chamada a produzir frutos, mas ainda poucos produzem os frutos esperados. A grande maioria não corresponde, entregando os frutos que deveriam ser entregues. Aqui faz eco, em outro momento, Jesus que diz no Evangelho: são muitos os convidados, porém quase ninguém tem tempo. E isso porque a realidade do pecado ainda é algo que está impregnado no ser humano. As paixões continuam, às vezes, falando mais alto e assim filtrar na vinha do Senhor, que é a igreja, transformando os vinhateiros de servos e filhos fiéis em homens e mulheres ingratos, ambiciosos, rebeldes, traidores. E, embora não seja um risco real, a gente devia olhar para a situação que às vezes se instaura nesse sentido e perguntar-se: não poderá repetir-se aquilo que se verificou em Israel? A gente sabe que não, porque Jesus nos salvou de modo definitivo uma vez para sempre. A gente sabe que não, porque a misericórdia de Jesus, a misericórdia do Senhor é bem maior do que os nossos pecados, as nossas paixões, as nossas traições. Mas isso não significa que nós estamos dispensados da conversão ou do exame de vida. Isso não significa que a gente deve viver a vida sem regra ou entregarmos a essas realidades que acabam por se infiltrar na vinha e que sim trazem prejuízo à vinha. É preciso, portanto, ouvir o convite que Jesus nos faz por detrás dessa parábola. Jesus nos convida a um sério exame de consciência. Ele nos convida a não fecharmos os olhos aos movimentos desordenados das paixões que ainda podemos trazer em nós. Ele nos convida a controlarmos com muito cuidado a nossa própria conduta, para que a gente possa se prevenir, se proteger das devastações do mal, que pode acontecer através dessas coisas presentes na vida do ser humano. E precisamos, portanto, vigiar. Mas, por mais vigilantes que sejamos, por mais que a gente se esforce de nos examinar com sinceridade, nós somos incapazes de descobrir todas as dobras e sombras que existem no nosso coração nesse sentido. Por isso a gente precisa de uma luz superior, e essa luz somente Deus pode nos dar. Por isso que o exame de consciência, ele não pode reduzir-se a uma fria introspecção, muito menos a uma análise seletiva, quando a gente só olha para aquilo que a gente tem coragem de olhar, mas a gente sabe que ainda existe alguma coisinha lá dentro que a gente não gostaria de olhar nesse momento, e a gente deixa passar como se fosse passar despercebido diante do olhar de Deus. Mas não passa despercebido diante do olhar de Deus. O exame de consciência é aquele que deve nos colocar na presença de Deus, para que a gente possa se olhar nele, para que a gente possa ver em nós o reflexo da luz da sua verdade
da sua bondade, que são infinitas, do seu amor eterno, das suas graças, dos seus inumeráveis dons. Ou seja, o exame de consciência é aquele que nos permite o Senhor fazer uma leitura de nós, de fato, como nós somos, como nós estamos. E nós, sem medo, abertos a essa luz, a essa graça, com o nosso esforço, mas com a graça de Deus, deixar-nos corrigir, deixar-nos converter, mudar também naqueles aspectos de sombra, de dobra do coração, da consciência, que a gente não conseguiria enxergar ou compreender sem a intervenção de Deus. Por isso que até aqueles mais virtuosos, que parecem não ter pecado em sua vida, precisam passar por esse processo de conversão, de deixar-se enxergar e reconhecer sob a luz de Deus. Com maior facilidade vai sobressair-se, se a gente deixar-se guiar assim, até aqueles mínimos senões, enquanto nos sentimos mais fortemente impelidos ao arrependimento, à conversão e ao mesmo tempo levados a confiar mais em Deus do que em nós. Que a gente possa abrir uma vez mais o nosso coração ao Senhor nesse dia da Quaresma, que é privilegiado por ser uma sexta-feira como um dia de jejum, de abstinência, de maior oração, de maior penitência, para que Ele nos ilumine de fato com a sua luz, com a sua graça, para que Ele nos ajude a descobrir em nós aquilo que ainda precisa de real e verdadeira conversão, para que a gente possa mergulhar nesse abismo de misericórdia que é o Senhor e corresponder àquilo que Ele espera de nós, nova vinha, novo povo, igreja nascida do seu sacrifício. Ele espera que nós sejamos santos e os santos não chegam à santidade de modo fácil. Eles precisam necessariamente passar por esse caminho, que inclui, inclusive, ver-se à luz de Deus. Que a luz de Deus se projete sobre nós, de tal forma que a gente se enxergue como nós somos, como nós estamos, e assim o nosso coração se dilate um pouquinho mais à realidade do arrependimento, da conversão e de depositarmos toda a nossa confiança em Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém.